Bom dia, gente. Vocês poderiam colocar aí no grupo, não sei por qual motivo, mas disse aqui que, devido a Cássia Brito, a gravação não estava acontecendo. Então, ela tem que ser removida para que a gravação possa iniciar. Aí a Cássia foi removida, eu não sei por qual motivo. Não sei se ela não está no e-mail institucional. Avisem aí no grupo, por favor, para ver se ela entra novamente e dá certo. Bom, então vamos lá, né? Vamos iniciando. Hoje é a nossa última aula e a gente vai detalhar aí o sistema cardiovascular. Deu certo, que bom. A gente vai ver aí o sistema cardiovascular e vocês vão ver que é bem simples, né? Porque a anatomia de fato, as estruturas em si, só existe no coração, no sistema cardiovascular. Tirando, obviamente, nós vamos ver as estruturas de parede dos vasos sanguíneos, é só isso que a gente tem. Então, o sistema cardiovascular ele é bem simples, apesar dele ser de importância vital para todos os organismos. Vou apresentar minha tela a vocês. Então, o sistema cardiovascular ele é formado pelo coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O sistema cardiovascular ele vai ser responsável pela manutenção vital, e essa manutenção vital vai se dar através de quê? Da interferência direta que o sistema cardiovascular tem no metabolismo celular. Todas as células elas precisam realizar a respiração celular, que é o quê? A absorção do oxigênio, né, para realizar a oxidação de moléculas, fornecendo assim energia, e a liberação do CO2, que é o metabólito, o resíduo gerado no processo de respiração. Então, todas as células elas têm que realizar a respiração para poder permanecer vivas. E o sistema cardiovascular é que vai ser o responsável por transportar esses gases entre as células e o sistema respiratório. Nós vimos lá no sistema respiratório que o sangue e o sistema respiratório realizam um processo de hematose, né, que é essa troca de gases por difusão do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, o sangue que vem do corpo, né, rico em gás carbônico, passa o gás carbônico para o sistema respiratório, ou seja, para os alvéolos, para os pulmões, através da difusão, porque tem uma concentração maior, e o sistema respiratório, ou seja, os alvéolos, os pulmões, que estão ricos em oxigênio, que acabaram de absorver do ambiente, repassam o oxigênio por difusão para as artérias, para que essas possam, então, transferir, para que elas possam entregar esse oxigênio às células de todo o organismo. Além disso, além de transportar os gases essenciais no processo respiratório, ou seja, que é o processo vital dos organismos, ele vai realizar o transporte de nutrientes essenciais à manutenção celular, que são gerados no sistema digestivo para as células. Então, tudo aquilo que a gente alimenta, né, seja proteína, gordura, carboidrato, nós vimos no processo digestivo que vai nos gerar carboidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. Nós temos também as gorduras que vão ser quebradas em partículas menores de gordura, triglicerídeos, ácidos graxos. Então, todas essas moléculas são necessárias para o metabolismo das células, seja um metabolismo nutritivo, né, em que se utiliza-se dessas moléculas para obter energia, como também na manutenção da estrutura celular, formação de membrana de organelas e etc.
Então, o sistema cardiovascular ele é essencial na manutenção desse metabolismo celular, porque se não houvesse o sistema circulatório, que também é sinônimo do sistema cardiovascular, essas moléculas não circulariam por todo o organismo. Então, alguns pontos do corpo não receberiam essas moléculas, tanto de gases essenciais à respiração, como moléculas nutritivas, que são essenciais para a sobrevivência de qualquer tipo celular. Então, bem como também esse sistema cardiorrespiratório transporta os metabólitos gerados nas células até o sistema excretor. Então, assim, sua principal função envolve o transporte de substância e a remoção de resíduos. Então, os resíduos que são gerados a partir do metabolismo celular, eles vão gerar os metabólitos, né? Os resíduos que precisam ser descartados, o metabolismo de um medicamento, a geração de cátions ou ânions em excesso que precisam ser excretados. É o sistema cardiovascular que vai encaminhar esses resíduos até lá a filtração glomerular que nós vimos no sistema excretor. Então, tudo isso só vai acontecer se houver o funcionamento adequado do sistema cardiovascular. Então, a gente já tem aí duas funções principais desse sistema, que é o transporte de substâncias e a remoção de resíduos gerados no metabolismo celular. Porém, o sistema cardiovascular também realiza as funções de controle da temperatura corporal e defesa do organismo associado ao sistema imunológico. Então, como o sangue ele é um fluido quente, certo? O sangue ele tem uma temperatura mais elevada, o sistema cardiovascular ajusta a quantidade de sangue que vai para determinado ponto do corpo para controlar a temperatura corporal. Ou seja, quando a nossa temperatura corporal está muito elevada, como quando nós estamos desempenhando alguma atividade física, o sistema cardiovascular encaminha mais sangue para as extremidades do corpo, porque no momento em que a gente tem um aumento dessa vascularização na extremidade do corpo, nós conseguimos perder o calor presente nesse sangue mais facilmente para o ambiente do que se o sangue estivesse mais internamente no nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular coordena que esse fluxo sanguíneo se dirige às extremidades corporais para que, assim, o calor possa ser perdido para o ambiente. E é por isso que quando nós realizamos uma atividade física intensa, a gente fica vermelho, né? Porque nós aumentamos nossa temperatura corporal e aí o sistema cardiovascular envia o sinal para que haja uma irrigação maior das regiões periféricas do nosso corpo, como aqui as regiões superficiais do rosto, e assim, com o aumento da irrigação, a gente vai perdendo calor, por isso que a gente fica vermelhinho, nada mais é do que sangue, o aumento da irrigação, para que haja esse controle da temperatura. Da mesma forma, o inverso, quando nós estamos em um local muito frio, né, ele vai fazer com que essa irrigação sanguínea vá para as regiões mais internas do corpo, justamente para evitar a perda de calor e conseguir manter uma temperatura corporal adequada. Então, é por isso que nós sentimos as extremidades do corpo, né, mãos, pés, nariz, mais frias, porque ele tira essa irrigação sanguínea das extremidades corporais. E quando a gente se refere à defesa imunológica, a gente vai ter aí, quando o corpo está sob um ataque infeccioso, é o sistema cardiovascular que vai enviar mais sangue até o local ali da infecção. Porque quanto mais sangue no local, mais células de defesa sanguíneas vão chegar lá, mais leucócitos, ou seja, linfócitos T, linfócitos B, os anticorpos gerados pelos linfócitos B, mais macrófagos, neutrófilos, certo? Então, essas células são células que estão presentes aí no sangue e são direcionadas a um local de infecção. Quando eu aumento o volume de sangue, eu, consequentemente, aumento a quantidade dessas células presentes. Então, esse sistema cardiovascular encaminha mais células de defesa ao local de infecção, tornando essa defesa mais eficaz. Então, temos aí as 4 principais funções do sistema cardiovascular, que é o transporte de substância,
de substâncias, a remoção de resíduos do metabolismo celular, o controle da temperatura corporal e, por fim, aí a defesa do organismo associada ao sistema imunológico. Então, o sangue, ele vai ser, para a gente conseguir visualizar melhor toda a função realizada pelo sistema cardiovascular, o sangue, ele vai ser o veículo por onde todas essas substâncias são transportadas. Mas, além do veículo, o sistema cardiovascular vai precisar de quê? Das vias de acesso. Então, para que o sangue tenha por onde circular e chegar ao seu destino, essas vias de acesso serão aí os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos nós vamos ver que são classificados em veias, artérias ou capilares. Para que o veículo circule nessas vias de acesso, ele também precisa estar em movimento, ou seja, ele tem que manter um fluxo. E esse fluxo ele é mantido e garantido pela bomba propulsora, que é o nosso coração, que é o principal órgão aí desse sistema cardiovascular, que vai coordenar tudo dessa circulação sanguínea dentro do nosso organismo. Então, a gente vê nessa imagem aqui o sangue aqui oxigenado, recebido no átrio esquerdo, né? E vai ser encaminhado aqui pela aorta para todo o corpo. Todo o corpo, né? Todas as células do corpo realizam um processo de respiração celular, convertendo esse oxigênio em gás carbônico. Esse gás carbônico chega aqui ao átrio direito e sai pelo ventrículo esquerdo, através da artéria pulmonar, até os pulmões para ser reoxigenado. Então, todo o sistema cardiovascular, ele vai estar envolvido nesse ciclo aqui que está representado dos pulmões para o sistema cardiovascular e de volta para os pulmões. Obviamente, né, os pulmões, eles não fazem parte do sistema cardiovascular, mas eles têm uma importância fundamental na transferência das substâncias essenciais que são transportadas pelo sistema cardiovascular. Então, o bombeamento do sangue para manter o fluxo envolve a contração e o relaxamento do coração de forma coordenada, de forma que os átrios e ventrículos não podem contrair simultaneamente. Primeiro, os átrios contraem, bombeando o sangue para os ventrículos, e estes, por sua vez, contraem depois, bombeando o sangue a seus destinos específicos. Então, por isso que a gente tem aqueles dois sons no processo de contração do músculo cardíaco, certo? Porque primeiro a gente tem o barulho do bombeamento do átrio para o ventrículo, que vai gerar aí uma batida na válvula, né, de retorno dos átrios para os ventrículos, e também vamos ter o segundo barulho, que é a contração do ventrículo para enviar esse fluxo sanguíneo para as artérias de saída, e essas artérias de saída também possuem válvulas que têm essa batida do refluxo sanguíneo que gera o segundo barulho. Então, é importante que a gente saiba que o coração, ele contrai involuntariamente de forma rítmica, mas os átrios e ventrículos, as suas câmaras, não vão contrair simultaneamente, porque senão esse fluxo não aconteceria da forma ideal, certo? Então, o percurso sanguíneo do lado direito do coração para os pulmões e dos pulmões de volta para o lado esquerdo do coração é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar, enquanto o percurso do sangue da aorta para o corpo e do corpo de volta para o coração é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica. Então, a gente consegue visualizar aqui nessa figurinha, ó. Então, quando o sangue, ele está aqui no ventrículo direito, aí ele vai ser no ventrículo direito, aí ele vai sair daqui para ir para os pulmões, ser reoxigenado, dos pulmões ele sai e entra no átrio esquerdo, aqui em cima. Essa é a pequena circulação, porque só se dirige do coração, né, até o sistema respiratório e retorna. Então, o intuito aqui é sair o sangue rico em gás carbônico
para o sistema respiratório para ser oxigenado novamente e o retorno dele para o coração novamente. Então, essa é a pequena circulação que vai acontecer aí, que é a circulação pulmonar. Enquanto a gente vê aqui que a grande circulação já vai sair do ventrículo esquerdo, a partir da aorta, né? Vai ser direcionada a todo o corpo, uma vez que esse sangue reoxigenado entrou aqui, foi repassado ao ventrículo esquerdo, então o sangue rico em oxigênio vai para todas as células do corpo, para poder aí oxigenar essas células, e então elas realizarem um processo de respiração celular. A partir do momento que elas realizam a respiração celular, elas encaminham agora o gás carbônico gerado como resíduo até o átrio direito do coração, para que ele possa, então, entrar no ventrículo direito e passar para a pequena circulação. Então, essa circulação aqui, que vai atender a todas as células do corpo, é uma circulação bem mais ampla, bem maior, por isso que é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica. Então, entrando na anatomia desse sistema, né, nós temos aí que o coração, ele é um órgão muscular, oco, formado por 4 espaços chamados de câmaras cardíacas, e ele vai estar localizado aí na região do mediastino médio. Então, vocês sabem que a região do mediastino é essa região aqui torácica, definida por essa abertura aqui na clavícula do tórax, a caixa torácica e encerrada aqui pelo músculo diafragma. Então, essa é a região do mediastino, e o mediastino ele tem as suas subdivisões em anterior, média e posterior. E o coração ele fica localizado exatamente na região do mediastino medial, certo? Então, ele fica bem ao meio. O coração ele tem esse formato de cone invertido, né? A gente vê aqui que é como se fosse um ápice, essa região, não tão afilada, mas é como se fosse um ápice do cone, do formato morfológico do coração, em que esse ápice, o ápice desse cone, ele vai preencher aí 2/3 do espaço do lado esquerdo. Então, é importante que a gente saiba que o coração, ele não está do lado esquerdo do corpo, certo? Ele está na região medial do corpo, central do corpo. Porém, o ápice da sua morfologia cônica, que consiste em 2/3 da sua composição, estão mais deslocados, estão apontando para o lado esquerdo do corpo. Por isso que se diz que ele está do lado esquerdo do corpo. Mas, na verdade, ele é posicionado centralmente e 2/3 aí do seu ápice cônico estão alojados na região mais para o lado esquerdo, certo? A face anterior do coração, ou seja, essa aqui da frente, é chamada de esternocostal, e a face posterior, que está para as costas, é chamada de diafragmátima, que ela fica aqui apoiada no diafragma, enquanto essa região aqui fica em contato direto com o externo, por isso, esternocostal. Vou começar novamente. Professora, o slide anterior. O anterior? Esse aqui? É isso. Certo. Pronto. Então, a circulação realizada pelo sistema cardiovascular, ela pode ser dividida em 2 circulações. Uma pequena circulação e uma grande circulação. A pequena circulação, ela também pode ser chamada de circulação pulmonar, porque ela vai ter o intuito de reoxigenar o sangue que está ali rico em gás carbônico. Então, a pequena circulação, ela vai compreender o bombeamento do sangue do ventrículo direito, que, como está aqui na cor azul, representa um sangue rico em gás carbônico. Do ventrículo direito, esse sangue é bombeado para os pulmões, certo? Nos pulmões, eles sofrem o processo de reoxigenação e retornam já aqui para o átrio esquerdo.
rico agora em oxigênio, uma vez que a coloração está aqui vermelha. Então, é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar por isso, porque ele sai do coração, que está ali alojado no centro dos pulmões, né? E volta dos pulmões para o coração novamente, ou seja, o espaço que ele percorreu, a distância que ele percorreu foi curta, né? Uma vez que o coração ele está inserido ali no centro dos pulmões, então saiu, foi para os pulmões, voltou para o coração. Então é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar. Já a grande circulação ou circulação sistêmica, como o próprio nome diz, que vai alimentar todo o sistema do organismo, ele vai envolver o sangue que foi recebido, rico em oxigênio, que será agora bombeado para o corpo inteiro, por isso grande circulação, que vai ser direcionado a todas as células do corpo. Então, vai ser direcionado, a gente vê aqui a imagem, para facilitar a compreensão, o direcionamento para baixo, mas nós vamos ver que a aorta, ela direciona o sangue para a região da cabeça, para a região dos membros superiores, membros inferiores. Então, a gente tem o direcionamento a todas as células do corpo que necessitam receber esse oxigênio. E aí, chegando aqui às células de todo o corpo, ela sofre o processo de respiração celular, liberando o gás carbônico, e esse sangue rico em gás carbônico agora, ele precisa voltar a ser reoxigenado. Só que ele não volta diretamente para os pulmões. Ele passa primeiro pelo coração para ser encaminhado aos pulmões na pequena circulação. Então, na grande circulação, é o processo de bombeamento do sangue através de todo o corpo, retornando ao coração. Então, sai o sangue do coração, rico em oxigênio, passa por todo o corpo, o sangue de todo o corpo retorna até o coração novamente. Então, vocês concordam que essa distância percorrida pelo sangue da grande circulação é bem maior do que a distância percorrida aqui entre o coração e os pulmões, que estão bem próximos. Então, por isso que essa aqui grande é chamada de grande circulação, porque ela vai percorrer uma distância muito maior em relação à pequena circulação, e vai envolver todas as partes do organismo, por isso que é chamada de circulação sistêmica. Ok? O que é direto para a pessoa, o direito para a pessoa, a gente não fala esquerdo? Como assim? Não estou entendendo. Porque assim, professora, visualizando a imagem de frente, Sim. para a gente, a parte direita da pessoa não é esquerda. Aí a gente fala o quê? Direito mesmo ou esquerdo? Não, estou falando na posição do coração. Aqui é o esquerdo. É só observar a posição dele, ó, aqui pelo cone. O cone não está mais apontando para esse lado. 2/3 do coração, ou seja, o seu ápice cônico não apontam para o lado esquerdo. Então, se a gente visualiza aqui que a pontinha do coração está mais deslocada para esse lado, obviamente esse lado aqui é o esquerdo e esse daqui é o direito. Certo? Ah, sim, professora, obrigada. Deu para entender agora? Deu sim, deu sim. Pronto. Era só isso? Era sim. Pronto, então vamos seguir. Aqui vocês entenderam que é justamente isso, né? Aqui, ó. Se a ponta está apontando aqui se a ponta está nessa posição, significa que aqui é o lado esquerdo da pessoa, certo? Sempre observar a morfologia desse ápice cônico do coração. Então, a face anterior é chamada de externo, porque está em contato com o externo, e a face posterior, mais baixa,
é a face chamada de diafragmática, porque está em contato com o diafragma. Então, essas câmaras cardíacas, elas são chamadas de átrios e ventrículos. As duas câmaras superiores são os átrios e as duas câmaras inferiores são os ventrículos. As câmaras do coração, elas são delimitadas por sulcos, certo? Elas são formadas, geradas pela presença de sulcos, que vão conseguir aí realizar essa delimitação e, então, a subdivisão em 4 câmaras. Tá certo, tudo bem. É a vacina do Covid? Se for, não perca, não. Então, aí, continuando. Então, as câmaras do coração, elas são delimitadas por sulcos, são assim que elas ocorrem, né, pela presença desses sulcos. Então, nós temos o sulco interatrial, que, como o próprio nome diz, é o sulco que vai subdividir o átrio em esquerdo e direito. Olha aqui a figura agora que vai mudar completamente. Ah, da H1N1, também é importante tomar. Então, olha aqui a figura que mudou completamente. O ápice, né, do meu cone, ele está posicionado para que lado? Para esse lado aqui, né? Então, obviamente, esse aqui é o lado esquerdo e esse vai ser o lado direito, certo? Sempre observar a morfologia do ápice cônico do coração para poder compreender o posicionamento melhor da anatomia do coração. Então, nós temos aqui o sulco interatrial, que está dividindo o átrio esquerdo e o átrio direito, certo? Aí a gente vem aqui, ele está posicionado de costas, certo? É a visão posterior do coração. Nós temos também o sulco interventricular, que, como o próprio nome diz, ele separa os ventrículos, tá aqui, ó, sulco interventricular, que é essa depressão que a gente visualiza aqui, ele é o mais grosso dos sulcos, né? E vai separar o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então, se a gente considerasse o sulco interatrial e o sulco interventricular, nós teríamos aí a divisão em 2 câmaras até agora, né? A gente tem divisões aqui medianas, unindo o interatrial e o interventricular. Só que nós temos o último sulco, né, que é o sulco coronariano, que é esse sulco aqui longitudinal, certo? O sulco coronário, que ele vai agora realizar a divisão dos átrios e dos ventrículos. Então, como a gente tem o sulco interatrial e o sulco ventricular, dividindo já os átrios e ventrículos, com a presença do sulco coronário, nós finalizamos essa divisão, gerando aí as 4 câmaras do coração, certo? Átrio esquerdo, direito, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Delimitando aí as 4 câmaras do coração. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula chamada de tricúspide, certo? Válvula, certo? O nome da válvula que faz a transferência sanguínea do átrio para o ventrículo, do ventrículo para a artéria principal é chamada de válvula, certo? Então, essa válvula tricúspide, ela impede o refluxo do sangue, ou seja, que o sangue vá no sentido oposto ao qual deveria seguir quando há aí a sístole, né, a contração do coração. Então, nós temos a contração do átrio, essa contração, ela consegue bombear o sangue do átrio para o ventrículo e essa válvula, ela se fecha, né, para que não haja o retorno sanguíneo para o átrio no processo de contração do ventrículo. Nós não vimos no início que a contração do coração ela não ocorre simultaneamente entre átrio e ventrículo, não é isso? Então, primeiro nós temos a contração do átrio para que haja o bombeamento do sangue para o ventrículo, e aí depois nós temos a contração do ventrículo para que haja o bombeamento do sangue para a sua artéria de saída. Então, é por isso que a gente tem a presença dessa válvula, porque no momento em que o sangue chega ao ventrículo,
quando ocorre a contração ventricular, esse sangue deve ser bombeado à artéria de saída. Mas no processo de contração, se eu tenho um buraco acima de mim, que é o buraco de passagem entre o átrio e o ventrículo, no momento da contração eu poderia ter retorno desse sangue para o átrio, não é isso? Então, por isso que nós temos a presença dessas válvulas que se fecham no momento dessa contração, impedindo o retorno do sangue, e aí ele segue, de fato, ao seu caminho correto, que é o da artéria de saída. Um retorna de tamanho pequeno e outro de tamanho grande. Não, se houver retorno, primeira pergunta, né? Se houver retorno, aí é porque há uma deficiência nas válvulas, né? E aí tem que passar pelo processo de cirurgia. Uma coisa é retornar um pouco de sangue, né? Agora, quando há um retorno muito grande, é porque a gente tem um desgaste dessa válvula, de fato, e aí, com o desgaste da válvula, a gente tem que interferir cirurgicamente na substituição dessa válvula para que o sistema cardiovascular possa funcionar de maneira efetiva, uma vez que, se isso não acontecer, nós vamos tendo perdas da pressão sanguínea de bombeamento e o sangue não consegue chegar efetivamente para todo o corpo. Então, se houver retorno, dependendo dos níveis de retorno, né, o nível mais elevado, que vai prejudicar aí o bombeamento desse sangue, que ele chegue a todo o corpo, precisa ter uma intervenção cirúrgica. A outra vai ter problemas no coração. Sim, vai ter problemas cardiovasculares. Aí essa pergunta que eu não estou entendendo direito. Um retorna de tamanho pequeno e o outro de tamanho grande sobre o caminho. Não entendi de verdade essa pergunta. Não, professor, é sobre aqui a parte do ventrículo direito, aí depois tem o ventrículo, a artéria pulmonar. Eu não estou entendendo muito bem essa parte, não. Não, a gente ainda vai ver, né, as artérias. Vamos ter calma. A gente está vendo só as cavidades. Eu quero que vocês entendam só que o fluxo vai do átrio para o ventrículo e do ventrículo vai para a artéria. E aí a gente vai ver daqui a pouco, pela imagem, como é que se dá essa anatomia, certo? É isso? Tá bom. Então, daqui a pouco a gente vê. Obrigada. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente vai ter essa válvula tricúspide que vai impedir o refluxo do sangue, né? Que ele vá no sentido oposto ao qual deveria seguir, que é o da artéria de saída. E assim, o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide, e no momento em que vai ter a contração no ventrículo direito, essa válvula ela se fecha, certo? E aí, na saída do ventrículo direito, ou seja, está acontecendo a contração, então o sangue vai sair do ventrículo direito, o sangue se direciona para a artéria pulmonar. E na artéria pulmonar, nós também temos aí a válvula pulmonar, que assim que o sangue é bombeado, ela também se fecha na válvula, na artéria pulmonar, para impedir o retorno do sangue ao ventrículo direito. Enquanto entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula chamada de mitral. Sim, perde a eficiência, né, do sistema cardiovascular, foi o que eu falei. Se você está ali com refluxo, né, com retorno desse sangue, a gente vai ter um prejuízo na pressão sanguínea, ou seja, o sistema cardiovascular não consegue bombear efetivamente o sangue para todo o corpo. Então, se ele não está desempenhando sua função de forma eficiente, ele tem uma deficiência cardíaca. Então, enquanto entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente vai ter a válvula chamada de mitral ou bicúspide, certo? A gente vai já ver o que é que significa tricúspide e bicúspide. Essa válvula também tem esse papel de impedir o retorno sanguíneo, certo? E na saída do ventrículo esquerdo, ou seja, houve a contração ali dos átrios, né, especificamente do átrio esquerdo, que bombeou o sangue para o ventrículo esquerdo.
automaticamente a válvula mitral se fecha. E aí ocorre a contração do ventrículo esquerdo para direcionar agora, ó, na saída do ventrículo esquerdo, na transição para a aorta, existe a válvula aórtica, certo? Ou semilunares. Então, essa válvula, no momento em que ocorre a contração do ventrículo esquerdo, encaminha esse sangue para a aorta, e essa válvula, quando o sangue, quando chega na aorta, ele sinaliza para que essa válvula aórtica se feche, impedindo o retorno, o refluxo do sangue para o ventrículo esquerdo. Então, o fechamento das válvulas ocorre na sístole, certo? E envolve o puxo realizado pelas fibras tendíneas. Então, a organização em câmaras e válvulas do coração vai evitar que, durante as contrações, o sangue saia de forma desordenada e aleatória do mesmo, certo? Então, vejam aqui na figura. Então, nós temos aqui, ó, mais uma vez, se o ápice do cone está deslocado para cá, esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito, certo? Então, aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos aqui a válvula tricúspide, certo? Essa válvula tricúspide chegou o sangue rico em gás carbônico no átrio direito. Esse sangue precisa ser bombeado agora para o ventrículo direito. Então, contrai, aqui ocorre a sístole dos átrios, né, que ocorre ao mesmo tempo, mas vamos ficar especificando aqui no átrio direito. Então, ocorre a contração no átrio direito, que repassa esse sangue rico em gás carbônico para o ventrículo esquerdo. Quando essa contração acontece, o sangue passa imediatamente, a válvula tricúspide se fecha, certo? Porque em seguida vai acontecer a contração do ventrículo, dos ventrículos, né? Especificamente, vai haver a contração do ventrículo direito, que vai bombear o sangue agora para a artéria pulmonar, que vai levar o sangue para ser reoxigenado. E na artéria pulmonar, nós temos aqui a válvula pulmonar. Quando ocorre a contração do ventrículo direito, ele bombeia automaticamente esse sangue para a artéria pulmonar, e essa válvula ela se fecha imediatamente no momento que o sangue passa na contração do ventrículo, na contração ventricular. Então, ela se fecha para que o sangue não desça. Vocês observam que até pela gravidade poderia ocorrer esse refluxo sanguíneo, esse retorno sanguíneo, uma vez que a artéria pulmonar sai pela parte superior do coração. Então, a presença dessas válvulas são essenciais para a manutenção elas são essenciais para a manutenção do... Elas são essenciais para a manutenção da... Desculpa, gente, me perdi, porque eu vou ficar só com os bebês, eu não sei como é que vai ser, mas vai dar certo. Então, elas são essenciais para manter o fluxo sanguíneo na direção correta e não haver nenhum retorno. Então, o que eu quero que vocês observem nessas válvulas aqui, tricúspide e mitral, que também pode ser chamada de bicúspide, é que elas têm como se fossem aqui 3 pontos, né? Então, a válvula tricúspide, ela é formada por 3 válvulas, certo? Então, a válvula tricúspide é formada por 3 válvulas, e essas válvulas são presas aqui à estrutura cardíaca, à musculatura cardíaca, através de cordas tendinosas ou fibras tendinosas. E são essas fibras que, no momento em que ocorre a sístole, ou seja, a contração, puxam essas cordas tendinosas, certo? E quando puxa essas cordas tendinosas, realiza o fechamento da válvula, certo? Ela puxa as válvulas, existem cordas tendinosas, fibras tendinosas unidas a cada válvula da válvula tricúspide,
E aí, quando essa musculatura ela se contrai, puxam essas cordas que vão puxar cada uma das válvulas, fechando a válvula tricúspide por completo. Da mesma forma, aqui do lado esquerdo, nós vamos ter que o átrio esquerdo, quando sofre a contração, certo? Então, ele está sofrendo a contração ao mesmo tempo que o direito, é importante a gente ressaltar isso, certo? Mas nós vamos detalhar agora a contração pelo lado esquerdo. Então, ocorreu a contração do átrio, especificamente do átrio esquerdo, e o sangue que foi recebido, né, dos pulmões, ele é bombeado para o ventrículo esquerdo. No momento em que há essa contração no átrio esquerdo para a passagem, o bombeamento do sangue para o ventrículo esquerdo, o sangue passa e, ao mesmo tempo, praticamente imediatamente, a válvula mitral se fecha. De que forma? A válvula mitral, também chamada de bicúspide, ela possui duas válvulas, certo? Essas duas válvulas estão presas ao músculo cardíaco através de fibras tendinosas ou cordas tendinosas, e quando ocorre a contração desse átrio esquerdo aqui, a gente vai ter que essas cordas são puxadas, e quando elas puxam as válvulas. Então, elas vão puxar as duas válvulas da válvula mitral. Quando elas puxam essas válvulas, elas fecham a válvula mitral, impedindo assim que haja o retorno, o refluxo do sangue para o átrio esquerdo. Da mesma forma como ocorre a contração dos ventrículos, né, especificamente do ventrículo esquerdo, o sangue que está aqui contido nele, rico em oxigênio, é bombeado para a aorta, né, a saída da aorta aqui que está por trás. Então, esse sangue entra na aorta e, a partir do momento em que ocorre essa contração e o sangue é bombeado para a aorta, a gente tem que a válvula aórtica, ela se fecha para evitar também o refluxo, o retorno do sangue ao ventrículo esquerdo, também observando aqui que a aorta ela sai pela região superior do coração, então poderia ter a ação também da gravidade, retornando esse sangue ao ventrículo esquerdo. Então, a presença dessa válvula aórtica vai garantir aí que esse sangue não retorne ao ventrículo esquerdo. Então, vocês conseguiram compreender isso aqui e essa metodologia de fechamento através do puxar por cordas tendinosas? Deixa eu ver se entendi. Um tem 3 válvulas e outro tem 2. Exatamente. As válvulas, certo? Que realizam o fechamento, tanto entre átrio e ventrículo, e dos ventrículos para as artérias, elas são chamadas de válvula. Válvulas são formadas por válvulas, certo? Então, nós temos a válvula tricúspide, que, como o próprio nome diz, ela é formada por 3 válvulas. Temos a válvula mitral ou bicúspide, que é formada por 2 válvulas, certo? E são essas válvulas da válvula mitral e da válvula tricúspide que são repuxadas pelas cordas tendinosas, certo? Isso especificamente para a válvula tricúspide e para a válvula bicúspide, certo? Não está aqui nessa válvula pulmonar, nem na válvula aórtica. Então, nós temos dentro da válvula tricúspide e da válvula mitral ou bicúspide a presença de 2 válvulas na bicúspide e 3 válvulas na tricúspide. Isso, válvula é só uma, né? Uma válvula de separação entre o átrio e o ventrículo direitos, que é a válvula tricúspide, formada por 3 válvulas, certo? E nós temos uma válvula na transição entre o átrio e o ventrículo esquerdos, que é formada por 2 válvulas. Isso.
Vocês entenderam agora? Não? Gente, eu tenho uma válvula no coração, certo? Isso aqui é uma válvula, entendeu? No coração. Quando está lá, ocorre a contração entre o átrio e o ventrículo, houve a passagem do sangue, a válvula fechou. Esse fechamento ele é realizado pela puxação de cordas tendíneas. E aqui as cordas tendíneas elas vão puxar a válvula 1, a válvula 2 e a válvula 3. São 3 válvulas, certo? Que vão aí realizar o fechamento da válvula tricúspide. Isso aqui é a válvula inteira, certo? E essa subdivisão aqui são as suas válvulas. Ela é subdividida em 3 válvulas. Mas o nome completo dela, o conjunto dela formado, que é o que atua fechando, evitando o retorno, o refluxo sanguíneo, é a válvula tricúspide, que é formada por 3 válvulas. Da mesma forma, na válvula mitral ou bicúspide, essa aqui é a válvula bicúspide ou válvula mitral, que é formada por 2 válvulas que se fecham, né, a partir do puxar das cordas tendinosas no momento da contração. Então, é só isso, é só a subdivisão da válvula. No coração, nós temos uma válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito, e temos uma válvula entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas válvulas são formadas anatomicamente por válvulas. A tricúspide tem 3 válvulas e a bicúspide tem 2 válvulas. É só uma questão quantitativa, certo? Então, é como está aqui na imagem, que a gente pode ver. Tricúspide tem 3 válvulas, formando ela por inteiro, e a bicúspide tem 2 válvulas, formando ela por inteiro. Ah, mas então eu vou mencionar aqui que a passagem do sangue do átrio direito para o esquerdo ocorre através de 3 válvulas. Não, não é isso, certo? É a subdivisão da válvula tricúspide. Não é que sejam 3 válvulas, porque se fossem 3 válvulas, elas poderiam fechar em tempos diferentes, né? Isso não acontece. Esse fechamento, ele é em tempos iguais. Vocês podem ver aqui pela estrutura, ó. Elas são 3 válvulas, mas elas estão unidas. Por que que elas estão unidas? Porque no momento da contração, que as cordas tendinosas puxam essas válvulas, elas têm que se fechar ao mesmo tempo para fechar aqui o orifício, a válvula tricúspide. Entendeu? Então, é só a separação dela em estruturas. A tricúspide tem 3 válvulas e a bicúspide ou mitral tem 2 válvulas. Entenderam ou não? Então, vamos lá. Então, na parte superior do átrio direito, existe uma estrutura de células especializadas em gerar estímulos para a contração do miocárdio, que é o chamado nó sinoatrial, que é responsável pela frequência cardíaca. É o nosso marca-passo natural. Quem controla as nossas contrações cardíacas é o nó sinoatrial. Não está aí relacionado ao nosso sistema nervoso. Obviamente, o nosso sistema nervoso ele vai influir, por exemplo, em questões de quando a gente está exposto a situações de medo ou de relaxamento, é ele quem vai sinalizar, através da liberação hormonal, né, para o aumento da frequência cardíaca ou para a redução da frequência cardíaca. Mas a manutenção das contrações sístole, diástole, que acontece no coração para manutenção vital, ela é controlada pelo nó sinoatrial, que é o nosso marca-passo natural. Uma vez que nós temos algum problema, alguma deficiência no funcionamento do nó sinoatrial, nós podemos substituir
o nó sinoatrial por um marca-passo artificial. É isso que as pessoas que têm marca-passo possuem. É uma estrutura que tem a mesma capacidade de gerar os estímulos de contração do coração, uma vez que o seu nó sinoatrial parou de funcionar. Então, para coordenar essa contração, que primeiro os átrios contraem para bombear o sangue para o ventrículo esquerdo e depois os ventrículos contraem, existe outra estrutura que vai auxiliar esse papel do nó sinoatrial, que é o nó atrioventricular, que está localizado na interseção do átrio direito e do ventrículo direito. Ele que vai acarretar em um pequeno atraso na chegada do sinal do nó sinoatrial nos ventrículos. Então, o nó sinoatrial, ele dá o sinal de contração do coração como um todo, certo? Ele dá o sinal para a contração total do coração. Só que a contração total, ou seja, de átrios e ventrículos, não vai acontecer ao mesmo tempo devido à presença do nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele atrasa esse estímulo de contração no ventrículo, porque ele está localizado mesmo na transição entre o átrio direito e o ventrículo direito, e ele vai, através da presença de fibras internodais, certo? Nodais com N, essas fibras internodais, elas vão dificultar a propagação desse estímulo de contração do nó sinoatrial. Então, vai atrasar a chegada do estímulo de contração nos ventrículos. Então, o nó sinoatrial deu sinal de contração. Átrio contraiu, o ventrículo não contraiu porque ele ainda não recebeu o estímulo. Por quê? Porque esse estímulo está sendo passado lentamente através das fibras internodais. Então, ele vai encaminhar o sinal do nó sinoatrial aos feixes de His, certo? Que é chamado feixes de His. Esses feixes de His são células especializadas que descem pelo septo interventricular e subdividem-se para o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, então se subdividem aí nas fibras de Purkinje, certo? E eles que vão sinalizar para a contração dos ventrículos. Então, nós temos aqui, ó, o nó sinoatrial, e isso é o nó sinoatrial que controla a contração do coração, certo? Não é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele controla o aumento ou a redução da frequência cardíaca, mas o estímulo de contração do coração, ele é desempenhado pelo nó sinoatrial, certo? Então, o nó sinoatrial, ele dá aqui o estímulo da contração do coração. Deu esse estímulo, átrios contraíram. Mas aí esse estímulo, ele não foi repassado aos ventrículos, por quê? Porque o nó atrioventricular, ele pega e é formado por fibras internodais que dificultam a propagação do estímulo. Assim, ele encaminha esse estímulo até os feixes de His. Esses feixes de His se subdividem aqui para o ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo, certo? E é o que vocês estão vendo aqui em amarelo. É um feixe de fibras, certo? Que são as chamadas fibras de Purkinje, e elas que vão desencadear aqui, dar a resposta, o estímulo de contração para essa musculatura na região ventricular. Então, toda essa parte gordinha aqui embaixo, em volta dos ventrículos, certo? Essa parte que a gente vê que há uma densidade maior, é a região muscular, certo? Que vai realizar a contração. Então, o nó sinoatrial encaminha o sinal para os ventrículos através do nó atrioventricular. Mas esse nó atrioventricular, que está na transição entre átrio e ventrículo direito, ele não encaminha esse estímulo imediatamente. Ele repassa aos feixes de His, através das suas fibras internodais, e esse feixe de His se subdivide para o lado direito e para o lado esquerdo, fazendo com que as suas ramificações de fibras de Purkinje
perpetuem esse estímulo de contração e agora sim ocorre a contração na região ventricular e todo esse processo aqui, esse caminho que o estímulo tem que percorrer a partir do nó átrio ventricular, ele faz com que haja o atraso suficiente para que a contração dos átrios não ocorra simultaneamente à contração dos ventrículos. Então, é por isso que a contração deles ocorre separadamente, graças à ação do nó sinoatrial associado ao nó átrio-ventricular. Compreenderam? Então, o coração, ele recebe o sangue e propulsiona ao seu destino, mantendo o fluxo sanguíneo. Então, para que ele consiga realizar isso, é necessário que ocorra o quê? A contração muscular. E o músculo responsável e que compõe a parede do coração é o miocárdio. E ele é exclusivo do coração, é o nosso músculo estriado cardíaco, certo? E ele quem vai ser responsável pela contração do coração após o estímulo de quem? O estímulo do nó sinoatrial, certo? Então, além disso, o coração ele vai ser envolto por camadas de tecido conjuntivo que tem a função de proteger o coração. Nós estamos vendo isso em todos os órgãos essenciais para a manutenção vital do organismo, né? Nós vimos que no sistema respiratório, os pulmões, eles são revestidos pela pleura, né? Que é uma membrana de proteção, são essenciais para a respiração, metabolismo vital para o indivíduo. Nós vimos que o encéfalo, né, ele é revestido por aquelas 3 membranas, pia mater, dura mater, aracnoide, etc., também para proteção desse órgão essencial à manutenção vital, e da mesma forma como o sistema cardiovascular, apesar de simples, né, de só envolver aí a anatomia do coração em si, ele ter classificações simples, ele vai ser essencial para a manutenção vital. Então, todos esses órgãos, eles têm como característica ser revestidos por essas membranas de proteção. Então, além da presença do miocárdio, que é o responsável pela contração, quando recebe o estímulo do nó sinoatrial, no coração também vai ser envolto por camadas de tecido conjuntivo que tem essa função de proteção. Então, o pericárdio, ele envolve o coração externamente e divide-se em 2 folhetos. O mais externo, que é chamado de folheto fibroso, que é um tecido denso, conjuntivo, e o mais interno, que é chamado de folheto seroso, que ainda é subdividido em parietal, que vai ficar ligado ao folheto fibroso, certo? E o visceral, ou epicárdio, como ele também é chamado, que vai ficar ligado diretamente ao coração. Essas 2 aqui, subdivisões do folheto seroso, né, a membrana parietal e a membrana visceral, ou epicárdio, elas são separadas pelo espaço pericárdico, que é preenchido pelo líquido pericárdico. Esse líquido vai ter o papel de quê? De preencher, né, esse espaço, evitando o quê? Desgaste por atrito, por choque, da mesma forma como a gente tem entre todas as outras membranas, esse espaço preenchido, seja pelo líquor, no caso das membranas das meninges que revestem o cérebro, seja lá no coração, nós temos o espaço interpleural, que também tem o líquido pleural, que vai evitar esse desgaste por atrito ou por choque. Então, a gente também tem o líquido pericárdico. Em algumas situações, nós podemos ter infecções que vão afetar esse pericárdio, né? Esse tecido. E aí a gente pode ter o aumento desse líquido pericárdico que realiza a compressão do coração. Se o coração ele está sendo comprimido, ele vai ter a sua atividade prejudicada, certo? Então, a compressão do coração por aumento do líquido pericárdico, ele vai aí dificultar a função cardíaca. E dependendo do grau, pode ser resolvido apenas com medicamentos que vão ali eliminar a infecção nesse tecido cardíaco, né, no pericárdio,
ou, quando é mais grave, é necessário realizar a drenagem desse líquido na região entre o epicárdio e o folheto parietal, a membrana parietal do folheto seroso, certo? Então, internamente ainda, nós temos uma camada fina de epitélio, o endocárdio, que reveste o miocárdio e as válvulas, certo? Então, a contração do miocárdio vai ser a sístole, que vai projetar o sangue para dentro dos vasos, né? E o seu relaxamento é a diástole, que vai ocorrer para que haja o enchimento com o sangue, né? Então, o momento da contração, ele empurra, seja a sístole atrial, né? Empurra o sangue do átrio para o ventrículo, e a sístole ventricular empurra o sangue do ventrículo para as artérias de saída. Enquanto, no momento em que o átrio relaxa, ele se enche com o sangue que está vindo das veias, e no momento em que o ventrículo relaxa, ele se enche com o sangue que vem a partir da sístole atrial, certo? Então, a gente tem aqui na figura, fica melhor da gente visualizar a subdivisão do coração, certo? Nós temos o endocárdio, certo? Essa camada fina aqui que vai revestir as cavidades e as válvulas. Olha aqui como a gente vê bem direitinho a subdivisão das válvulas. Aqui é a válvula mitral ou bicúspide, que é formada por duas válvulas. A gente tem aqui, ó, duas válvulas claramente representadas, presas pelas cordas tendíneas, né? E entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós vamos ter a válvula tricúspide, que é formada por 3 válvulas. E a gente também consegue visualizar aqui, ó, os 3 pontos de partida das válvulas da válvula mitral, que são seguradas aqui pelas cordas tendíneas, certo? Então, aqui é a válvula tricúspide com 3 válvulas e a válvula bicúspide com 2 válvulas, certo? Então, a gente tem esse endocárdio que reveste as válvulas e o espaço interno dos ventrículos e átrios. A gente tem nesse espaço aqui maior, né? A gente vê a extensão do miocárdio no coração, né? Que é justamente porque é um órgão muscular que precisa trabalhar o tempo todo, ou seja, realizar a contração constante. Então, ele tem que ter essa espessura realmente, que é um músculo que está trabalhando constantemente. E aqui, ligado ao coração, nós temos o quê? O epicárdio. E quem é o epicárdio? É a camada visceral do pericárdio seroso, né? Do folheto seroso do pericárdio. Então, o epicárdio, ele fica aderido ao músculo cardíaco, ou seja, aderido ao miocárdio. E quando a gente vai aqui subdividir o pericárdio fibroseroso, a gente tem que o pericárdio ele é dividido em fibroso, né? Isso, que é um tecido mais denso, e ele é dividido em seroso. E o seroso, ele vai ser subdividido ainda em pericárdio parietal e pericárdio visceral. A camada fibrosa, certo? Ou seja, o pericárdio fibroso, ele vai ficar aderido, colado com o pericárdio parietal. Exatamente, tem uma membrana de revestimento fina internamente nas cavidades do coração, certo? Que é o endocárdio, e tem uma membrana de revestimento externa fina, que é o epicárdio, que é a camada visceral do pericárdio seroso. Então, o miocárdio ele é revestido tanto internamente quanto externamente. E aqui, continuando no pericárdio fibroseroso, essa camada fibrosa, né, que é a mais externa, ela vai ficar em contato com o ambiente corporal, obviamente, e na sua parte interna, ela vai ficar em contato direto com o pericárdio parietal, certo? O pericárdio parietal, ele vai ter aí o contato com o pericárdio visceral, né?
que é quem? É o epicárdio, que está ali aderido diretamente ao miocárdio. Então, nós temos que a camada fibrosa fica ligada ao pericárdio parietal da camada serosa, enquanto a outra parte da camada serosa, que é o epicárdio, o pericárdio visceral, fica aderido aqui ao miocárdio. E esse espaço entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, que espaço é esse? É o espaço que é preenchido pelo líquido pericárdico. É aquele que eu falei que quando há caso de infecção, pode aí haver um aumento da produção desse líquido devido à infecção, processo inflamatório que gera edema e etc. Então, a gente tem aí que esse espaço é preenchido por esse líquido, que em condições normais ele tem o papel apenas de evitar o desgaste por atrito ou por choque. Ok? Pronto. Do coração, era isso que a gente tinha para detalhar, certo? Agora a gente vai ver a parte dos vasos sanguíneos, né? Que é bem mais simples do que o coração. Então, as artérias, elas são os vasos que saem do coração, levando o sangue ao resto do corpo. E as veias são os vasos que entram no coração, trazendo o sangue do corpo para o coração. Nós precisamos retirar a ideia de que artérias são aquelas que carregam o sangue rico em oxigênio, enquanto as veias são aquelas que carregam sangue rico em gás carbônico. Isso está errado, porque no próprio coração nós vemos que do átrio direito sai a artéria pulmonar, e essa artéria pulmonar, ela leva sangue rico em gás carbônico até os pulmões, para realizar a reoxigenação no processo de pequena circulação. Enquanto no ventrículo esquerdo sai a artéria aórtica, que essa sim, a artéria aorta, que essa sim vai aí levar o sangue rico em oxigênio no processo da grande circulação. Então, a exceção... Ah, professora, mas só tem essa exceção? Sim, só tem essa exceção, que é as artérias que saem do coração. Uma sai para o pulmão rica em gás carbônico, que é a artéria pulmonar, e a outra, que é a artéria aorta, sai para todo o corpo rica em gás oxigênio. Da mesma forma, nós temos aí as veias pulmonares e as veias cavas, que também vão trazer sangue rico em oxigênio ou sangue rico em gás carbônico, e as duas são veias, né? Então, é só a exceção está na chegada e saída do coração, sim, apenas na chegada e saída do coração, mas é importante que a gente já desassocie concentração de oxigênio e gás carbônico para ser ou não artéria ou veia, para não causar qualquer tipo de confusão. Então, do lado direito do coração, os vasos sanguíneos que chegam ao átrio direito, se estão chegando, são veias, né? São as veias cavas. A veia cava inferior traz o sangue desoxigenado da parte inferior do corpo, enquanto a veia cava superior traz o sangue desoxigenado da parte superior do corpo. Então, a gente tem aqui, ó, as veias que estão chegando aqui no átrio direito. Olhem, visualizem a imagem. O ápice do cone, ele está posicionado para que lado? Está posicionado para esse lado. Então, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Então, nós vemos, chegando aqui no átrio direito, a veia cava. Gente, só um minuto. Só um minuto. Ah, pronto, perdi minha concentração agora. Gente, desculpe, eu tenho que ficar com o neném que ele acordou e tá chorando, né, pai?
Não é, pai. Ai, meu Deus do céu. Coisa linda. A mãe tá quase acabando, tá? Espera um pouquinho. Então, continuando. Então, aqui nós temos o átrio direito, né? Pela posição do coração. Então, a gente vê chegando nele as veias cavas, onde nós temos que a veia cava superior, átrio direito, ele recebe o quê? Que a gente viu na pequena circulação. Ele recebe o sangue que vai desoxigenado, né? Que vem do corpo após a respiração celular. Então, a veia cava superior traz esse sangue do corpo, né? Das regiões superiores, membros superiores especificamente, enquanto a veia cava inferior, ela vai trazer aí o sangue desoxigenado dos membros inferiores. Então, desembocou no átrio direito, sangue desoxigenado através das veias cavas. Impressionante, né? Enquanto o vaso que sai do ventrículo direito é chamado de artéria pulmonar, está saindo, e vai ser rico em quê? Em sangue desoxigenado. Então, especificamente, esse sangue do ventrículo direito, ele é direcionado ao tronco da artéria pulmonar. O que é o tronco da artéria pulmonar? É a região que, antes da bifurcação, redireciona o sangue até os pulmões, certo? Então, a gente vai encaminhar o sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, antes que haja a bifurcação dessa artéria em artéria pulmonar direita e esquerda, que obviamente o quê? A artéria pulmonar direita vai encaminhar o sangue para o pulmão direito e a artéria pulmonar esquerda vai encaminhar o sangue desoxigenado para o pulmão esquerdo. Portanto, o lado direito do coração vai conter sangue pobre em oxigênio, certo? Ele recebe através de veias e ele encaminha através da artéria pulmonar. Do lado esquerdo do coração, os vasos sanguíneos que chegam ao átrio esquerdo são as veias pulmonares, que trazem o sangue oxigenado dos pulmões, certo? Então, mais uma vez, chega veias, e essas veias agora, elas são ricas, têm sangue rico em oxigênio. Então, o que é que a gente já desassocia? Veia ser rica em gás carbônico e artéria rica em oxigênio. Não é assim, não é. As veias pulmonares, elas chegam ricas em oxigênio no átrio esquerdo, certo? O vaso que sai do ventrículo esquerdo, né? Ele vai ser chamado de aorta e ele redireciona o sangue oxigenado até todas as células do corpo. Portanto, o lado esquerdo ele vai conter o sangue rico em oxigênio. Então, chega o sangue rico em oxigênio dos pulmões através das veias pulmonares no lado esquerdo e sai do coração do lado esquerdo para todo o corpo através da aorta, certo? Então, eu vou só retornar aqui para que vocês visualizem a imagem. Então, a gente tem aqui, ó, saindo do lado direito, a gente tem a artéria pulmonar. Aqui vocês já veem a bifurcação em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Ou seja, essa vai ser direcionada ao pulmão direito e essa vai ser direcionada ao pulmão esquerdo. Então, antes disso aqui, que não está demonstrado na figura, nós temos o tronco pulmonar, o tronco da artéria pulmonar, que é a região logo anterior a essa bifurcação. Então, essa artéria pulmonar, ela sai do ventrículo direito, certo? Para encaminhar o sangue desoxigenado para os pulmões, para que ele seja oxigenado novamente. Enquanto nós visualizamos aqui, no lado esquerdo, a entrada das veias pulmonares, certo? Então, a gente vê que essas veias pulmonares, elas adentram o átrio esquerdo, certo? São várias, nós vemos aqui a veia pulmonar superior esquerda, a veia pulmonar inferior esquerda,
Aí tem aqui a inferior direita, a superior direita, certo? Então, essas veias adentram o coração, vindo de onde? Dos pulmões, né? Trazendo um sangue agora rico em oxigênio, certo? Então, esse sangue rico em oxigênio entra no átrio esquerdo através das veias pulmonares, certo? Esse sangue rico em oxigênio vai ser encaminhado ao ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele é encaminhado para quem? Para a aorta, certo? E a aorta é que faz o bombeamento desse sangue rico em oxigênio para todas as partes do corpo, para que esse oxigênio possa atingir todas as células e elas consigam realizar os seus processos metabólicos. Então, vocês conseguiram compreender que no átrio direito recebemos sangue desoxigenado através das veias cavas, membros superiores na veia cava superior, dos membros inferiores da veia cava inferior, passa esse sangue desoxigenado ao ventrículo direito, que sai pela artéria pulmonar, inicialmente pelo tronco da artéria pulmonar, que é a região logo antes da bifurcação, e depois ocorre a bifurcação para a artéria pulmonar direita, que vai para o pulmão direito, e a artéria pulmonar esquerda, que vai para o pulmão esquerdo. Isso do lado direito. No lado esquerdo, nós temos o quê? Veias vindas do pulmão com sangue rico em oxigênio que adentram o átrio esquerdo através aqui desses orifícios, certo? Então, as veias pulmonares, são assim chamadas, adentram o átrio esquerdo com sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio, no processo de contração, passa para o ventrículo esquerdo, certo? E esse ventrículo esquerdo, também após o processo de contração, vai bombear esse sangue rico em oxigênio para a artéria de saída, que é a artéria aorta, que encaminha para todo o corpo. Então, é importante que vocês entendam que nos átrios, nós temos a entrada de veias cavas no átrio direito e veias pulmonares no átrio esquerdo. E dos ventrículos, nós temos a saída de artérias, da artéria pulmonar no ventrículo direito e a artéria aorta no ventrículo esquerdo. No lado direito, nós temos a circulação de sangue desoxigenado, pobre em oxigênio, e do lado esquerdo, a circulação do sangue rico em oxigênio. Conseguiram visualizar a posição desses vasos sanguíneos? Pronto. Então, continuando. Então, aqui que nós já vimos, eu quero só detalhar para vocês a aorta, certo? Que é considerada a principal artéria do corpo. Por quê? Porque quando ela sai, vocês visualizam aqui nessa figura, ó, que ela tem esses 3 orifíciozinhos aqui para cima. Mas, especificamente, ela tem mais saídas, né? Ela tem mais orifícios de saída, que é o que nós vemos aqui nessa imagem. Então, a gente tem que essas saídas aqui da aorta, inicialmente, ela tem essa saída, cadê? Pronto. Para a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. A artéria coronária esquerda vai irrigar o lado esquerdo do coração, uma vez que o coração, ele também precisa receber nutrientes, também precisa receber os gases oxigênio, certo? Então, a gente precisa que essas artérias encaminhem aí esses nutrientes, essas substâncias essenciais ao metabolismo das células do miocárdio do coração. Então, a artéria coronária esquerda vai irrigar o lado esquerdo do coração, enquanto a artéria coronária direita vai irrigar o lado direito do coração. Obviamente, elas vão se subdividir, como vocês irão visualizar. Depois dessa ramificação em artérias coronárias, ela sobe aqui na região ascendente da aorta e vai ter aqui essas ramificações, que são, essa primeira ramificação é a ramificação braquiocefálica, certo? Braquiocefálica, a gente já entende o quê? Braquio, braço, cefálica, cabeça. Então, quando a gente chega nessa ramificação e já visualiza uma bifurcação, nós entendemos que nós temos aqui a artéria subclávia, que vai para a região
abaixo da clavícula, se direcionando ao braço. Então, essa é a subdivisão braquial da aorta, certo? A ramificação braquial da aorta. Estou quase acabando, papai, se acalma. E aqui a gente tem a subdivisão aqui para a parte cefálica, que é a carótida, certo? Uma das ramificações para a carótida, que sobe aqui pelo pescoço. A gente tem ainda essa segunda ramificação aqui, também da carótida, certo? Que a segunda é a carótida comum, que é a segunda ramificação, que também se direciona para a região superior do corpo. E nós temos essa terceira ramificação, que é a outra artéria subclávia, que vai para o outro lado, ou seja, o outro braço, certo? Ainda saindo da aorta, partindo da aorta, nós vemos inúmeras, certo? Inúmeras ramificações que vão aqui, ramos bronquiais, ramos mediastinais, ramos, então eles vão para várias regiões, ramos esofágicos, para o sistema digestivo, para o sistema respiratório. São as ramificações da aorta que vão irrigar todas as partes do corpo, ou seja, que vão direcionar o sangue rico em oxigênio, uma vez que a aorta sai de onde? Do ventrículo esquerdo, que recebe sangue rico em oxigênio. Então, se ela sai do ventrículo esquerdo, que recebe sangue rico em oxigênio, é a aorta que é responsável por bombear o sangue rico em oxigênio para todo o organismo, ou seja, a grande circulação, né? Então, por isso que ela possui todas essas ramificações, para garantir o encaminhamento sanguíneo desse sangue rico em oxigênio a todas as regiões do corpo. Então, nós temos essas diversas ramificações, mas as principais que vocês têm que ter o conhecimento são as ramificações em artérias coronárias, que vão irrigar o coração, e as ramificações braquiocefálicas, aqui a ramificação da carótida comum e a ramificação aqui da artéria subclávia para o lado esquerdo do indivíduo, na parte do membro superior esquerdo do indivíduo, certo? Então, a aorta, após sair do coração, ela se ramifica em artérias menores, que são as arteríolas, obviamente, após as ramificações que eu mostrei, né? Então, há as ramificações em artérias específicas de cada região, certo? E essas ramificações em artérias de cada região vão se ramificar mais ainda em artérias menores, que são as arteríolas. Essas arteríolas, sucessivamente, elas vão se ramificar até formar os capilares. E são os capilares que são os vasos que, de fato, chegam até as células, uma vez que são os vasos de calibre menor, né? Então, como o espaço intercelular ele é muito pequeno, a gente não consegue ter artérias de grosso calibre passando por entre as células. Então, por isso que a gente precisa dessa ramificação cada vez maior dos vasos sanguíneos para aí a geração de capilares, certo? Que eles que vão conseguir penetrar nas regiões intercelulares para fornecer os nutrientes que carregam. Então, são esses capilares que vão chegar até as células e fazer a transição também entre artérias e veias. São os capilares que transitam entre o sangue rico em oxigênio, transferem às células, e são eles que vão captar os metabólitos, os resíduos gerados tanto na respiração como no metabolismo, fazendo com que eles façam a transição entre artérias e veias, né? Ou seja, entre aquele sangue que está indo rico em oxigênio, partindo daquelas artérias, das ramificações, e o sangue que está saindo pobre em oxigênio, formando as veias. Então, especificamente, as duas primeiras ramificações da aorta são as artérias coronarianas, ou artérias coronárias, que nós vimos, né? São as duas primeiras ramificações. E elas vão irrigar diretamente o coração. A artéria coronária direita, o lado direito, e a artéria coronária esquerda, o lado esquerdo.
Então, esse coração, como é um órgão muscular de funcionamento constante, nós sabemos que a contração muscular, ela exige muita energia, então o coração, ele demanda um fornecimento de energia ininterrupto, né? E são essas artérias coronárias que estão envolvidas aí no fornecimento desses nutrientes e também no infarto agudo de miocárdio. O que é que acontece? A V2, eu acho que eu coloquei para hoje ou coloquei até quinta-feira? Não estou me recordando, eu teria que olhar o Classroom. É hoje, professora. É até hoje. Vai ser passada não, né? Já foi passada, é para ser enviada até hoje, né? Então, olhando aqui, a gente tem, a partir da aorta, as primeiras ramificações, que são a artéria coronária esquerda, né? Uma vez que a parte cônica está aqui para esse lado, então aqui é o lado esquerdo, e a artéria coronária direita, que vai irrigar o lado direito. Então, essas artérias coronárias vão fornecer os nutrientes para todo o coração, para toda a musculatura do coração. Se, por algum acaso, houver uma obstrução de alguma das partes dessas coronárias e suas ramificações, o que é que acontece? Se eu tenho uma obstrução do vaso sanguíneo, ele, consequentemente, não vai entregar, não vai irrigar determinada região. Se ele não irriga determinada região, o que é que não chega a essa região? Não chegam nutrientes, não chega oxigênio, nem se remove os resíduos, os metabólitos gerados, não é isso? Então, se eu tenho que não chegam nutrientes, nem oxigênio, nem metabólitos são removidos, vai ocorrer o quê? A morte celular programada, a destruição das células dessa região, onde houve uma obstrução dessas coronárias. Consequentemente, uma parte do coração, uma região do coração vai morrer, a gente vai ter uma necrose nessa região por falta de irrigação. E é justamente essa necrose, essa morte de determinada região, que vai ser o infarto agudo do miocárdio. É quando uma parte do coração para de funcionar, e como vocês sabem, tanto pelo que nós estamos vendo, como vocês devem ter visto também no tecido muscular estriado cardíaco, em histologia, né? Eu acredito que vocês tenham visto, a contração do coração, ela tem que acontecer simultaneamente, né? Nos átrios e nos ventrículos. Quando acontece nos átrios, tem que acontecer essa contração simultaneamente, quando acontece nos ventrículos, tem que acontecer simultaneamente. Então, essa contração ocorre simultaneamente porque as fibras musculares do coração estão todas ligadas. Se eu tenho uma região que sofreu necrose, morte, consequentemente eu tenho uma interrupção no contato dessas fibras musculares. Então, essa contração, ela não vai ocorrer de forma ideal. Então, nós podemos ter aí uma deficiência cardíaca que cause o infarto do miocárdio, que é uma dor extrema, porque vai gerar uma compressão muito forte na região da necrose, certo? Então, o infarto do miocárdio, ele é causado por essa necrose causada pela a interrupção do fornecimento sanguíneo devido ao entupimento de algum vaso coronariano. E quando acontece a explosão do coração? Não sei, gente, não sei o que é a explosão, o famoso coração partido. Não tenho esse conhecimento, não sei. Quando eu não sei, eu digo que eu não sei. Explosão do coração seria o quê? Coração partido, não tem nada a ver com romance, não, né? Eu não... Não, professora, é quando o coração, ele, de uma certa maneira, ele explode e parte no meio. Nossa.
Então, deve ter relação com a pressão, né? Deve ter uma pressão tão elevada que consegue romper as paredes do coração. E olha que a musculatura do miocárdio é uma musculatura muito forte, né? Então, para haver o rompimento dessas fibras musculares, deve ser uma pressão muito grande gerada. Acredito que tenha relação com a pressão arterial, mas de fato eu não sei, não tenho esse conhecimento, não conhecia. E coração partido. Um infarto fulminante. Infarto fulminante é quando esse coração explode? Realmente eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada, eu mando para vocês no grupo, certo? Mas eu não tenho esse conhecimento, não, de que coração que explode é o infarto agudo do miocárdio. Mas eu vou dar uma olhadinha e digo para vocês. Então, essas coronárias são essenciais para a alimentação do coração e são elas que estão relacionadas aí ao infarto agudo do miocárdio, certo? Então, os capilares, que são aquelas subdivisões que vão sair dos tecidos, eles vão se fundindo em veias com calibres cada vez maiores, as vênulas e, então, as veias. Então, a gente viu que saem as artérias, né, do coração, e essas artérias vão se subdividindo em arteríolas, e de arteríolas elas passam a capilares. E depois, no retorno, né, que é para retornar o sangue pobre em oxigênio, esses capilares eles vão se unindo, formando as vênulas e então as veias, ou seja, aumentando cada vez mais o calibre desses vasos sanguíneos, até se chegar às veias cavas do coração. Então, as veias e as artérias, elas são formadas por 3 camadas concêntricas chamadas de túnicas. A túnica externa adventícia é formada por tecido conjuntivo e a túnica média formada por músculo liso e a túnica interna ou íntima. A túnica interna vai ser ainda também formada por 3 camadas, ou seja, os nossos vasos sanguíneos, eles são formados por 3 camadas, certo? Chamadas de túnicas, e uma dessas túnicas que formam os nossos vasos sanguíneos ainda vai ser subdividida em 3 camadas, que é uma mais interna, chamada de endotélio, formada por epitélio pavimentoso simples, que fica em contato direto com o sangue, sofrendo o estresse de cisalhamento, certo? Que é o choque dessas células do endotélio com as células presentes no sangue. Nós temos a camada intermediária, que é a chamada de membrana basal, que vai ser composta por glicoproteínas e fibras de tecido conjuntivo, e a mais externa, que é a lâmina elástica interna, que faz contato com a túnica média, que vai ser formada por fibras elásticas. Então, a gente visualiza aqui, ó, a presença da musculatura lisa vai conferir a capacidade de contralidade, ou seja, os vasos sanguíneos, eles possuem essas túnicas formando ele, mas eles também possuem musculatura lisa. Por que um vaso sanguíneo precisa possuir musculatura, né? Porque vai ser essa musculatura que vai conferir a capacidade de contratilidade, ou seja, nós não temos que realizar a vasodilatação ou a vasoconstrição, dependendo da situação a que o organismo está submetido. Então, essa vasoconstrição, né, vai ser uma contração dessa musculatura lisa dos vasos sanguíneos, e a vasodilatação vai ser o relaxamento dessa musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Então, é essa musculatura que vai conferir essa capacidade de contratilidade. As arteríolas, em especial, elas possuem mais tecido muscular, tendo uma elevada capacidade de contração. Vasoconstrição, contração, e a vasodilatação é o relaxamento dessa musculatura. No entanto, as artérias de grosso calibre, elas possuem mais tecido elástico, para suportar o grande volume de sangue e evitar o colabamento.
Então, se a aorta, né, que é a artéria de maior calibre, tivesse uma grande quantidade de tecido muscular, no momento em que ela realizasse a contração para realizar o bombeamento para todo o corpo, ela poderia romper, né, devido ao grande volume que ela recebe do coração, grande volume sanguíneo que ela recebe do coração, bem como também ela poderia colabar, ou seja, o momento da contração fechar toda a luz do vaso sanguíneo e aí causar uma obstrução desse vaso sanguíneo. Então, em vez dela ter uma maior presença de musculatura lisa, ela vai ter aí uma maior presença de fibras elásticas para evitar esse colabamento, bem como o rompimento das paredes das artérias de grosso calibre quando há contração da sua musculatura lisa. Apesar das veias possuírem as mesmas camadas, né, as túnicas que vão formar os vasos sanguíneos, elas possuem as paredes finas, tendo muito menos tecido muscular liso. Então, por isso que o retorno venoso ele é tão dependente da contração dos músculos esqueléticos. Então, as válvulas das veias, dentro das veias existem válvulas, certo? Que vão ajudar nesses músculos a empurrarem o sangue no sentido do coração. É a chamada bomba esquelética. Então, a contração da musculatura esquelética vai causar uma pressão nas veias, que vai gerar o bombeamento do sangue, e as válvulas presentes dentro dessas veias impedem o quê? O retorno do sangue para as regiões, principalmente dos membros inferiores. Então, esse sangue é bombeado através da contração da musculatura esquelética e as válvulas impedem que ele retorne por gravidade. E, por fim, os capilares, eles vão possuir apenas uma camada de epitélio simples pavimentoso, que é o endotélio. E por que eles têm apenas uma camada celular? Porque eles fazem um processo de difusão, né? Tanto de entrega de nutrientes e de gás oxigênio, como depois eles recebem os resíduos gerados do metabolismo e também o gás carbônico. Então, esse processo de difusão, ele tem que ser facilitado. Então, se ele tivesse várias camadas, várias túnicas, né, como as veias e artérias, ou tivesse uma grossa camada de musculatura lisa, essa difusão ela seria praticamente impossível de acontecer de forma rápida e eficiente, como acontece com os capilares. Então, por isso, os capilares eles possuem apenas essa camada de epitélio simples. Então, veias e artérias possuem as três camadas, as três túnicas, certo? Uma dessas túnicas possui ainda uma subdivisão em três camadas, ok? E as arteríolas, elas vão ter um calibre maior da musculatura lisa, né? Vão ter mais presença de musculatura lisa, porque elas precisam realizar essa contração de forma mais eficiente para bombear o sangue para todo o corpo. Enquanto as artérias de grosso calibre vão ter mais tecido elástico para não sofrer colabamento, não sofrer colabamento e nem romper quando recebe o alto volume de sangue. E as veias, apesar de possuírem as camadas também, elas não vão ter tanta musculatura lisa, por isso vão depender da contração da musculatura esquelética para que ocorra o retorno venoso, bem como depender da presença das suas válvulas internas para que esse sangue não retorne através da gravidade. Então, aqui, para a gente finalizar, a gente visualiza a estrutura desses vasos sanguíneos, em que nós temos as três túnicas, certo? A túnica externa, a túnica média e a túnica íntima, que vão ter a sua subdivisão em três. Então, tanto artérias como veias vão ter a presença dessas três túnicas. No entanto, a túnica média das veias, ela vai ter uma expansão bem menor do que a túnica média das artérias. Por quê? Porque as veias possuem uma presença bem mais baixa de musculatura lisa, enquanto as artérias possuem uma presença maior de musculatura lisa. Mas a gente ainda tem qual diferença entre as artérias de grosso calibre e as artérias de calibre menor, que são as arteríolas.
as arteríolas, elas vão ter uma camada de tecido muscular liso bem maior do que as artérias de grosso calibre, para evitar, assim, nas artérias de grosso calibre, que ocorra durante a contração o colabamento ou rompimento das paredes, e as arteríolas, para bombear o sangue rico em nutrientes e oxigênio para todo o corpo, precisam de uma camada muscular grande para justamente bombear o sangue para todo o corpo, certo? E aqui a gente já vê o retorno venoso relacionado às veias. Então, as veias, elas não têm essa camada, essa túnica média tão extensa, com essa musculatura lisa, com uma capacidade elevada de contratilidade. Então, eles vão depender de quê? Vão depender da musculatura esquelética. Então, quando o músculo esquelético contrai, esse músculo esquelético vai comprimir as veias, empurrando o sangue no sentido do coração. E a presença dessas válvulas aqui dentro das veias impedem que o sangue, no momento em que a contração do músculo esquelético ela termina, né, quando o músculo relaxa, ele impede essa válvula, impede que o sangue retorne por gravidade para dentro das veias. Então, o retorno venoso, ele depende da bomba esquelética, ou seja, da contração da musculatura esquelética. Enquanto o bombeamento do sangue por artérias e arteríolas vai depender da musculatura lisa, da contração da musculatura lisa, ou seja, a túnica média, que vai formar aí a estrutura desses vasos sanguíneos. E, por fim, a gente tem aqui a estrutura dos capilares, em que nós vemos que é apenas uma fina camada de células, que é apenas o endotélio, que é justamente assim estruturado para facilitar o processo de difusão das células do corpo entre as células dos capilares sanguíneos. Então, a gente tem a difusão direta de nutrientes, bem como dos gases relacionados ao processo de respiração celular. Não, elas não depende da variação, né? Por exemplo, arteríolas, elas vão ter a camada mais grossa, né? É grossa em que sentido que você quer dizer? Porque se nós formos avaliar diretamente, né, anatomicamente, um corpo, por exemplo, a gente vai ver que arteríolas, elas têm um calibre muito pequeno que nós não conseguimos visualizar a olho nu essas estruturas, né? A gente não consegue visualizar a olho nu essas estruturas, mas microscopicamente nós conseguimos visualizar essas estruturas. Enquanto nós temos as artérias de grosso calibre, né, como a aorta, em que a gente já consegue visualizar as suas paredes devido ao seu grosso calibre, mas não conseguimos definir completamente essas túnicas. Então, você quer dizer assim, espessura? Não, elas não têm uma grande espessura, vai variar dependendo do vaso. A gente tem as artérias de grosso calibre como a aorta, aí nós temos lá as ramificações da artéria braquioencefálica, que já tem um calibre menor, da artéria braquioencefálica, a gente já tem outras ramificações e vai diminuindo o calibre. Não tem como você saber o calibre, a medida de cada túnica, de cada artéria do corpo, né? É insano. Então, a gente vai tendo essa redução da artéria maior até as arteríolas, que vão tendo aí um calibre menor, só que quando a gente coloca em proporção, apesar do calibre ser menor, a concentração, vamos colocar assim, né, a predominância da túnica nas arteríolas é a predominância da túnica média, ou seja, daquela parte que contém a musculatura lisa, certo? Mas não tem como a gente definir a espessura de cada tipo de vaso sanguíneo que existe dentro do corpo. Então, para as artérias, a gente vai ter um calibre maior, uma espessura maior, só que a predominância das túnicas vai ser diferente da predominância das túnicas de uma arteríola que possui a predominância da túnica média referente à musculatura lisa, certo? E aqui, mais alguma dúvida? Alguma dúvida sobre esses vasos sanguíneos, de artérias, das veias, as válvulas, a bomba esquelética?
Professora, eu estava vendo um artigo, eu não entendi muito bem, não. É sobre. Tinha uma das artérias que vinha do coração, que ela é bem fininha. E se por acaso romper ela, pode causar a morte. Que artéria? Que vem do coração, que sai do coração, nós só temos duas artérias, né? A artéria pulmonar e a artéria aorta. Aí você quer. Será que não são as artérias coronárias que vão irrigar o coração? Elas irrigam o coração, elas não saem do coração. Saindo dos ventrículos do coração, a gente só tem a artéria aorta e a artéria pulmonar. Será que não são as coronárias? Que Eu acho que irrigam, são. né? Pois é, porque qualquer dano, como vocês viram, nas coronárias, ele vai causar danos praticamente irreversíveis para o coração, né? Uma vez que o coração, vocês devem ter visto, acredito, em histologia, que a musculatura do coração, ela não como é que se diz? Igual os neurônios, eles não são renovados, né? As células do coração, elas não são renovadas tão facilmente. Obviamente, há uma renovação, mas em taxas muito baixas. Então, a partir do momento que nós temos um dano em alguma artéria coronariana, consequentemente, vamos ter a morte do tecido ao qual aquela artéria coronária irrigava. Então, se a gente tem a morte desse tecido, a gente não vai ter aí a renovação, o repreenchimento dessa região. Então, se a gente não tem a renovação dessas células, a gente vai ter um prejuízo na capacidade cardiovascular. E dependendo da extensão desse dano, né, em que nível essa artéria ela foi danificada, a gente vai ter um nível total de prejuízo ao coração. Se eu tenho que o interrompimento do bombeamento do sangue, ele ocorre no início da artéria coronária, né, ali já no início da bifurcação da aorta, eu já vou ter um prejuízo total a um lado específico do coração. Já se eu tiver esse bloqueio ocorrendo lá numa ramificação, lá no final do coração, esse prejuízo vai ser menor e a capacidade do coração, do sistema cardiovascular, juntamente com os procedimentos médicos envolvidos, obviamente, de recuperar essa região, vai ser muito maior do que aquele que teve que foi afetado desde o início lá da bifurcação da artéria coronária. Ok, vocês compreenderam, pessoal? Apesar de ser simples, eu vi que demorou bastante, né? Vocês conseguiram entender? Pronto. Pois, gente, hoje é a nossa última aula, né? Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu costumo dar essa aula no curso da enfermagem. Próximo semestre eu ainda vou continuar com vocês, certo? Com a educação física. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei bastante, tendo o meu bebezinho. Oh, meu Deus, o bichinho, acho que ele dormiu. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Ainda, depois da disciplina, quiserem tirar qualquer dúvida, me procurem, estou disponível. E obrigado por participarem, por estarem junto, né, na disciplina, sempre estarem participando, virem para a aula, sempre tem uma grande quantidade de alunos e tudo. Então, muito obrigada e eu espero aí sucesso para a carreira de vocês, certo? Espero que os trabalhos estejam ótimos também. Não, não vai ter desenho, né? Última aula não tem porque ter atividade, certo? Então, gente, bom dia. Tudo de bom para vocês, viu? Tchau. Até o próximo semestre. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Se cuidem também.